Olá, turma, estamos de volta com mais um podcast da LeForce aqui. Um convidado especialíssimo, Rangel Diniz, vai contar um pouco do trabalho dele lá em BH para nós, o que ele está fazendo. Uma pessoa que depois vou passar o Instagram para vocês seguirem, faz um lindo trabalho lá com atletas, várias outras coisas com influencer. Vai contar um pouco para nós de como que está lá a visão dele, lá do trabalho dele lá em BH, com os atletas, com halterofilistas. Conta um pouco para nós, Rangel Diniz, o que você faz, como que tá lá, quem é você, para depois a gente começar a entender um pouco mais do trabalho. Primeira coisa, muito obrigado pela recepção. Imagina. É um prazer estar aqui, viu? Tamo junto. E pela forma como você me recebeu antes do podcast. Né? Então, assim, excelente pessoa e um tratamento excepcional. Obrigado. Eu só vou te falar uma coisa, hein? Halterofilista? A gente tem que... Meu Deus do céu! Doeu aqui. Bom, mas você isso aí mostra um pouco a idade também, né? A idade da gente, a gente se entrega um pouco, mas tudo bem, faz parte. Isso mostra que eu estou no fitness há muitos e muitos anos. Tá vendo? Toda informação a gente sabe como explorar pro lado positivo. Exato. Por aí a gente já começa a entender como funciona. Gostei, isso é bom mesmo. Cara, como que funciona? O que acontece? Eu vou te contar um pouquinho então da minha jornada, que fica mais fácil da gente contextualizar do que como que tá agora, tá? Quando... Eu tenho 30 anos, tá? Quando eu saí... Eu tenho 31. Se for pra contar a idade aqui também... 35? Eu tenho quase 45, na verdade. Tá bem. Pareço mais velho do que sou, porque eu andei com os olhos meio... O olho meio... Não, você não parece mais velho, sem olhos. Os caras falam, pneu murcho. Aqui, meu meio, eu convivo com muito atleta. Hormônio envelhece a gente rápido. Mas eu não uso hormônio, então me envelheci sem hormônio. Então sem você nada, parece ser muito mais novo do que você é. Você parece ser muito mais novo do que você é. Pelo menos pra mim, porque eu tô habituado. Mas assim, logo que eu saí do ensino médio ali, eu já comecei a trabalhar. Então eu tive empresas nessa época, tá? E, bom, resumindo a história pra gente não ficar muito alongado nessa fase, eu cheguei a ter 3 empresas, né? Até os meus 24 anos. E... Empreendedor de série, empreendedor nato, né? Uma delas eu não podia falar que é a minha empresa, mas foi que onde eu cheguei ali, você me ensinou o termo novo, onde o sócio não manda, mas tem participação societária. Como é que é o termo? É isso aí. Na verdade, tem o SCP, que é um sócio que, na verdade, é só investidor, né? Um sócio investidor que ele não tem poder decisório. É quase isso, então. Porque meu pai, nessa época, tinha uma financeira e eu fui crescendo ali dentro ao ponto de ter participação. Eu comecei lá embaixo, fui crescendo ao ponto de ter participação. Aí eu considerava como minha, porque ele me dava essa liberdade, mas não é de fato, entende? Então, seriam 2, a gente produzia uma empresa que fazia River Table, já viu? Já. E outros produtos, e eu tinha uma distribuidora de vinho. Então, eu sempre fui empreendedor, minha vida toda. E eu cursei Direito nessa época. Eu cheguei a me formar ali, e aí eu me formei em Direito, com pós em Mercado Financeiro e Bancário, trabalhei nessa época, e mais ou menos ali com meus 24, 25 anos, eu sou ruim de memória, então, mais ou menos por ali, eu tive minha primeira crise da meia-idade. Com 25 anos. E eu não queria trabalhar eu não queria ser aquela pessoa que trabalha para poder... Cara, trabalhar para gastar dinheiro no final de semana. Eu vou trabalhar... Nessa época eu bebia. Trabalhar para ficar saindo com os amigos para beber. Hoje eu não bebo mais. Sabe? Trabalhar para gastar. Trabalhar para ter bem. Eu queria fazer algo que eu não ia ficar de segunda a sexta irritado fazendo e aproveitando só do resultado daquilo no final. Eu queria fazer algo que eu gostasse. Aí foi quando eu fui cursar Educação Física e Nutrição. Ai, que legal. Eu fiz as 2 ali em conjunto. Então, se você for olhar, eu sou recente no mercado. Sim. Só que eu comecei muito antes de formar. Eu me ingressei no mercado muito antes de formar. E aí, o que aconteceu na prática? Eu comecei por causa da nutrição. Eu sabia, nessa época, tá, quando eu comecei com isso, eu sabia que eu queria trabalhar com atletas de fisiculturismo. Eu comecei por isso. Morava numa cidade do interior, muito próximo, na região metropolitana de Belo Horizonte, ali, lá em Minas, chamada Lagoa Santa. E ali você não tem esse mercado de fisiculturismo, tinha que ir para BH. Então eu já ingressei no mercado sabendo onde eu queria estar. Não na cidade, mas no posicionamento.
Na área do fisiculturismo, eu já fui pensando nisso e fui pensando na parte nutricional em ser um coach. Só que eu já me enxergava, como eu já estudava muito isso, treinava desde os meus 13, 14 anos, eu já ajudava o pessoal a montar treino, montar dieta. Claro. Eu achei que eu ia, nossa, vou voar na nutrição, né? Eu apaixonei mais pela área de treinamento. Olha que loucura. E aí, na área de treinamento, hoje eu me destaco mais até do que na nutrição. Tanto que hoje, os meus atletas sempre têm preparadores diferentes do que eu. Porque são dois motivos. Primeiro, eu tenho uma consultoria online de treino e dieta, focada 100% em estética. Ou meu público normal, que não é atleta, os não atletas, não é saúde, tá? Meu público é exclusivamente o público que busca estética ou alta performance. A estética, ela é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de entregar, como eu gosto de modelar o corpo independente de como a pessoa... Fisiculturismo, né? Sem você trabalha em todas as... Sem Bens Physique, o que é o especialista? Aí entra os dois públicos que eu tenho que são atletas. Eu não me nichei nesses públicos, eu não escolhi esses dois públicos, foi um pouco por procura e um pouco por aquilo que eu gosto. Eu comecei a ter um reconhecimento grande no meio natural, porque eu cheguei a te mostrar o perfil dele lá fora, o Diego. Sim. O Diego é um amigaço meu hoje. Eu estudei com a irmã dele, então eu já conhecia ele desde criança. Eu tenho 8 anos a mais, 7 anos a mais do que ele, mas quando ele começou a frequentar a academia, eu fui o segundo treinador dele. A hora que eu fui começar a fazer o estágio, eu já era treinador dele. Então eu evoluí ele do zero. E ele teve um destaque muito grande. Hoje ele está na Integral. E já até aposentou. Teve um campeonato no Sul, em Joinville, que nós pegamos 6 troféus. Subiu na Men's, na Classic e na Bodybuilding. Ele pegou 4 top 1 e 2 top 2 e bateu na trave em todos os overalls. Meu Deus. Ele era um absurdo. Nunca ouvi nenhum caso desse. Cara, ele é absurdo. Não, nós fomos na NPC. Que a NPC só vai estrear naturais esse ano, né? Sim. Ano passado, no Rio de Janeiro, por volta do meio do ano. Nós fomos na NPC contra hormonizados, ele pegou top 1 na Men's, top 2 na Body, top 3 na Classic. Um cara natural. Natural, só que foi na Júnior, né? Sim. Nessa da Muscle Contest. Enfim, por causa dele, aconteceram 2 coisas. Uma, eu percebi naquela época que eu fazia uma coisa que as outras pessoas têm muita dificuldade, que é entregar resultado real em treinamento, tá? Dieta é mais fácil de você entregar resultado real para pessoas que não usam hormônio, emagrecimento, ganho de fome, mas em treinamento é mais difícil. E eu percebi que eu conseguia fazer isso e as pessoas tinham muita dificuldade. Porque o cara não hormonizado, ele se machuca mais, teoricamente, né? E aquele excesso de carga também... Não é de carga. Na verdade, meu trabalho é exatamente o contrário. É com excesso de carga. É sobrecarga progressiva. Por quê? Aprofundando um pouco nisso. Meu trabalho em si, ele consiste em analisar. Eu sou muito de dados, tá? Eu sou muito de estatística, de raciocínio lógico. Então, eu não sou aquele cara que vai ficar te motivando, não. Se você precisa de um treinador que vai ficar gritando na sua orelha, que vai ficar ali para poder puxar seu pé, não sou eu. Eu sou aquele cara que vai te entregar o caminho a ser executado por alguém que está disposto a fazer. O meu negócio é raciocínio lógico. Eu pego as variáveis e neutralizo o máximo possível, porque existe a individualidade biológica, mas eu neutralizo o máximo possível para poder transformar em números aquilo que é, para a maior parte das pessoas, algo feito no feeling, algo subjetivo. Então, basicamente, o que eu faço? Hipertrofia, ela é multifatorial, certo? Eu busco o maior estímulo de hipertrofia, causando a menor fadiga sistêmica. Porque a capacidade de recuperação da pessoa, ela está atrelada ao tamanho da fadiga sistêmica que ela tem, que se consiste em fadiga muscular, sono, alimentação, sistema nervoso central e várias outras coisas. Eu preciso saber tudo isso para saber o tamanho da fadiga sistêmica que eu estou imputando e qual a capacidade individual de recuperação daquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo prático. Se o cara está se alimentando num booking, tá? O cara está numa fase de booking, está comendo muito. A alimentação dele aqui, ó,
nesse sistema de fadiga está alta. Sim. A recuperação dele vai ser melhor. Sim. Só que não é a recuperação em comparação aos outros, é em comparação a ele mesmo. A ele mesmo. Aí entra o dado que eu nunca vou conseguir transformar em algo assertivo. É a individualidade daquele sujeito. Eu tenho uma base para a maior parte e vou adaptando, porque eu tenho que trabalhar muito próximo com meus alunos, eu vou adaptando para mais ou para menos em cada situação, em cima daquela base que eu tenho. Então eu tenho uma base e vou te treinar. Você tem uma recuperação muito boa, eu vou subindo o volume. Você tem uma recuperação ruim, eu vou descendo o volume. Mas a intensidade, que é carga, Sim. né? Peso Aí você tende a e aumentar. séries, eu mantenho ela sempre alta, acima de 75% de um RM. Eu trabalho ali numa faixa de 6 a 12, mas eu não deixo livre. Eu coloco sempre essa faixa para aquela intensidade que eu quero naquele momento por conta de algum motivo, de alguma estratégia que eu tenho ali. Então eu jogo de 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, dependendo da quantidade de energia que a pessoa tem ou dependendo também se eu quero trazer mais densidade ou mais volume. Mas eu evito 95% dos casos passar de 12 a 13 repetições nas minhas séries válidas. Eu trabalho com o warm-up, aquecimento, feeder set preparatórias, o work set, que eu divido em duas, o work set e top set, subir máximo até 3 RI e top set que é falho. Então, para mim, intensidade é a minha base de treino. Natural, eu cravo para você, como assim? Hoje, 70%, 80% do meu público é natural. Sabe? Mas não tem uma diferença de volume que aguenta um hormonizado e um natural? Então, isso é uma pergunta maravilhosa. Eu fiz uma palestra no ENAF mês passado e esse tema que eu abordei é sobre volume e intensidade, né? Pensando no treinamento de naturais. E eu levei essa pergunta para deixar na cabeça das pessoas para eu poder responder no final. Sim e ao mesmo tempo não. Por quê? Quanto mais hormônio, melhor a sua capacidade de recuperação, certo? Só que, normalmente, o que a maior parte das pessoas fazem? Joga um volume muito acima da sua capacidade de recuperação, se machucando não no sentido de criar lesão, mas de criar uma fadiga crônica. E aí a recuperação não dá conta daquilo. Quando eles vêm treinar comigo, eu coloco uma execução perfeita, eu tenho 3 pilares do treinamento. Padrão de movimento que eu quero para aquele exercício. Amplitude, o movimento? Não, nesse caso é só padrão de movimento mesmo. Porque o cara pode ter um padrão de movimento com uma execução horrorosa. Sim. Então, qual o padrão de movimento que eu quero? Com o braço mais aberto, mais fechado? Qual o padrão? Segundo, técnica é aquele padrão de movimento com aquela cadência específica do começo até o final, na primeira repetição até a última, dentro da série válida. Então não pode mudar o padrão que eu coloquei e a técnica perfeita. Porque imagina que eu dou um peso na mão do cara e ele tá aqui assim. Então as musculaturas sinérgicas... O que faz a cadência totalmente... joga, enfim... Joga e solta, joga e solta. A minha base é 1 para 2, 2 para 1 em cadência. Então, sobe em 2, desce em 1. Sobe em 1, desce em 2. Desce em 2. Mas o stiff, por exemplo, eu costumo botar uma cadência diferente. Depende. Mas eu tenho uma base também para dificultar muito para o aluno. Evito esses treinos que sejam equação de segundo grau. Senão o cara aí vai ficar naquela figurinha da Nazaré, né? Poxa. E aí, em cima disso, o que eu faço? Eu pego esses 3 pilares, padrão de movimento, cadência e o terceiro? Não é cadência, é técnica. Porque imagina que aqui, ó, padrão, não é que o cara tá sem cadência, é que o cara não tem musculatura sinérgica para estabilizar. Os estabilizadores não conseguem manter o movimento bonito. Técnica. Se eu jogar isso pro cara, a articulação dele vai pro saco. Vai machucar, porque ele vai compensar com o outro. Então pode ser que tenha um período de adaptação até ele entrar no método exatamente, né? Sim. Mas o terceiro é amplitude. Porque muitas pessoas no mercado ainda têm a mania de fazer o que era feito antigamente, de encurtar o movimento onde a técnica fica perfeita, onde você tem conexão muscular. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que você faz um agachamento. Você consegue contrair o quadríceps e o glúteo só até, sei lá, vamos falar aí, ficar paralelo ao solo. 90 graus. Ficou paralelo ao solo. Você não contrai mais além disso. Se você ficar
parando ali eternamente e fazendo a contração, você vai desenvolver contração num grau de alongamento maior. Mas e se você agachar mais e tentar se conectar? Claro. Então aí chama treinamento. O jogador de futebol vai pro jogo e treina. Se ele não treinar, ele não tem o jogo. Perfeito. O nosso treino é o quê? Amplitude no talo e aí sim gera conexão. Mas eu vou te falar uma coisa também que eu já percebi no mercado. De meu tempo de experiência no mercado, tá? A maior parte dos músculos se desenvolvem sem conexão nenhuma. O que é obrigatório ter conexão? Glúteo. Quem tem dificuldade em desenvolver glúteo precisa desenvolver conexão. Por quê? São muitas fibras. Eu tenho que glúteo mínimo, glúteo médio, glúteo máximo, que ainda pega pro lado de cá. Então são muitas fibras que se cruzam. É muito fácil roubar com quadríceps, com a lombar, com posterior de coxa. O glúteo, iliopsoas. Esse... É assim, o glúteo tem que ter conexão. Dorsal é importante ter conexão, porque é muito fácil roubar com um redondo maior, a parte inferior do trapézio. O cara vai fazer um pulley. Ele vai puxar aqui, ó, ao invés de fazer isso daqui, puxar só na dorsal, aí ele já faz isso aqui, ó. Já dá aquela... Olha os retratores escapulares entrando aqui, entendeu? Então, assim, dorsal e glúteo principalmente. Mas o resto, se for um desleixado que só taca peso para cima, ele vai evoluir. Sim. Mas pode ser que ele se machuque. Exato. Então, eu mantenho esses pilares. Que tinha aquela história do rouba, faz de qualquer jeito, porque via um Arnold treinando, né? Que o cara era um monstro, né? O cara não existe. São poucas pessoas que têm aquela genética, conseguem fazer daquele jeito sem se machucar, né, gravemente. Então, tinha ainda, né, algumas dessas. Mas hoje em dia, eu acho que a técnica está muito em voga. Vamos falar nos últimos 10 a 15 anos. 2008 a 2020, 2021, eu acho que imperou muito o oposto. Porque antigamente era só jogar peso pra cima. Aí depois imperou o oposto. Nossa, tudo é técnica, eu faço lentinho. Aí o cara consegue fazer o cara consegue fazer com 20 quilos. Mano, tá fazendo... Mas não tem intensidade. Com 10, não tem intensidade. Exato. Não adianta. Aí eu acho que mais ou menos 2022, 23, 24 pra cá, começou a vir a tendência de entender que precisa de intensidade para evoluir. Só que estão voltando para esse pilar que você trouxe do Arnold. Mas o Arnold fazia assim, é só tacar a intensidade. Eu pergunto, meu irmão, você é o Arnold? É o Arnold, exato. Você tem a genética dele de não se machucar? O Ronnie Coleman, eu tava com ele semana passada, tive o Renan, né, embaixador do Ronnie Coleman, eu conversei com ele rapidamente lá, não sei o quê. Tá feliz da vida, que ele fez o que ele quis. Mas é um exemplo do que pode chegar, né, um treino de muita intensidade, talvez, né, exigindo demais, né, de um nível além do que é o saudável aí. Eu não tenho certeza disso, tá? Mas pelo pouco que eu já vi, assim, eu conheço muito o Ronnie atleta, não o lado pessoal dele, eu não sei o porquê das lesões dele, né? Eu não conheço ele pessoalmente. Mas eu já vi falando que ele foi uma hérnia, eu não sei se isso está certo, talvez você possa falar muito melhor, me confirmar, e que os problemas decorrentes disso foram erros dessa operação. É isso mesmo? Não sei também, não posso falar, posso até perguntar para o Renan. O que eu sei, o que o Renan me disse, que foram consequências de alguns desleixos de recuperação de treinos, etc. Talvez até machucado querendo ir treinar, né? É isso que eu sei. Então, que deveria se recuperar e tal, não, vamos com dor mesmo, vamos de qualquer jeito, na motivação, e aí ocasionou esse problema grave, né? E eu tive ali o prazer de, quando eu fui para BH, que complementa essa parte aqui dos 3 pilares, quando eu fui para BH, eu saí de Lagoa Santa, eu ingressei no mercado, trabalhei cerca de 7 meses só na Contorno do Corpo, como estagiário, e fui para BH. Aí eu fiquei em BH até o ponto de ser coordenador no Maradona, que é um nutricionista, educador físico e fisioterapeuta. E é um baita do fisioterapeuta. Então eu tive a oportunidade de aprender muito sobre fisioterapia. E aí que meu padrão foi mudando e eu fui entendendo coisas que vão além da educação física. Né? Aqui é liberação miofascial, como se faz determinadas coisas. Então eu comecei a me aprofundar muito nessa preservação do atleta. Hoje, por exemplo, eu não deixo atleta meu e nem aluno meu ir treinar com esse tipo de pensamento. Eu tô com dor, eu quero resultado, vou com dor e tudo. De jeito nenhum.
Se você tá com dor, me fala. Qual é a dor que eu vou resolver? Esse é o meu ponto. E graças a Deus eu sei como resolver quase qualquer coisa. As que eu não sei, eu tenho um fisioterapeuta hoje que é parceiro nosso de time, que é assim, absurdo o trabalho do cara, e ele, o Paulo, chama Paulo Cobbs, nossa, o cara é sensacional, e ele pega para poder resolver os BOs de todos os meus atletas ali. Ele tem mais de 10 tipos de técnicas diferentes. Então ele consegue juntar o microagulhamento com estimulamento elétrico com a liberação, e ele faz a liberação de uma maneira um pouco diferente do que a que eu tinha conhecido antes. Você deve conhecer a liberação, aquela que dói pra caramba, o cara sai chorando. Não, eu tenho uma fisioterapeuta que faz mais leve, né? Mas assim, aquela tradicional zona, né? Ele não faz mais leve. A técnica que ele desenvolveu, inclusive, eu vou fazer o curso dele de fisioterapia, tem nada a ver com nada. Mas tem tudo a ver com ao mesmo tempo. Tem tudo a ver com minha área, mas não com minha formação. Exato. Mas, te dar um exemplo, ele não fica soltando ponto, querendo soltar ponto. Tem um momento onde você está com muitos pontos e estão te causando dor, esses pontos, para você soltar, que é o massacre. Sim. Mas, na maior parte das vezes, a musculatura só está presa. Isso mesmo. E se ela está presa, deixa eu dar um exemplo do que pode acontecer. E é por causa do antagonista, às vezes, né? Nem por causa de lá, né? Você tem que trabalhar... Vou te falar de um problema meu, tá? Eu já fiz isso de ir treinar com dor. Então eu tenho um nó que fica no romboide do lado esquerdo. Pra todo mundo, né? Ele nunca some. E o que acontece na prática? Aparece. Meu problema é que meu peitoral é muito mais forte que minhas costas, no antagonista. Então meu ombro puxa pra cá. Isso aí. E ainda faz a rotação interna. Então meu trabalho maior é de martelar justamente as costas com rotação externa e retração escapular. Esse bendito, ele tem que soltar mesmo, fazendo... Enfim. Mas a liberação que ele faz geralmente vem no clavicular, no deltoide, no redondo menor, no redondo maior, na dorsal, que são rotadores internos de ombro. Quando ele faz, por exemplo, na dorsal aqui no redondo, ele não é o cara que vem apertando. Ele já sabe que meu problema tá lá. Sim. Então ele não vai vir soltar isso aqui com força, porque não precisa, não tem ponto. O que ele faz? Ele pressiona a musculatura que ele quer e utiliza a função do músculo. Ele faz o movimento articular com a função do músculo. Aí eu não lembro agora se é em sentido... no mesmo sentido ou em sentido oposto, por isso eu preciso do curso dele. Mas ou ele vai fazer a rotação externa com extensão e flexão, aqui assim, ou ele vai fazer a interna. O músculo solta. Você só sente aquele crack e não dói. Ai, que legal. Não dói. Então, assim, é um cara absurdo. Você falando de meu filho, tem 15 anos, começou a treinar, personal, não sei, e veio com essas histórias. Não, vou treinar, tá 15 anos. Aí machucou, foi fazer um judô, tava com dor, judô, aí voltou a treinar, não sei o que, não ligou pra dor, moleque. Aí eu falei, e eu brigando com ele, eu falei, porra, tá errado. Eu falei, Matheus, daqui a pouco você vai uma hernia com 15 anos, você vai ver só, você é novo, você não liga, mas, cara, cuida, não, é isso aí mesmo, foi forte. Aí ele foi fazer, aí ele começou a ficar preocupado, tava doendo, não sei o que, tava conseguindo treinar, tava com edema ósseo, treino errado. Você lembra onde exatamente? Não era mais, eu acho que era quase L4, lombar, assim? eu acho que era na lombar, próximo da torácica, mas era no lombar, eu acho próximo que era da torácica, tá mais alto? não, desculpa, era na lombar, perto do quadril ali. Exato. E aí, foi lá, fez, aí mostrei, falei, cara, tá vendo? Aí, não, é verdade, não sei o que, tal, chamei o personal também, porra, falei, não dá, mas ele, falei, cara, não deixa, né? Não deixa. Edema ósseo é difícil demais. Era mais normal e ter uma hérnia mesmo. Exato. Ou que seja uma protusão. Exato. Sabe quando dá o inchaço ali e ela não chegou a estourar. E aí, 15 anos. Cara, então a importância de fazer direito, de não entrar nessa, né? Técnica, assim, tem que existir. Sabe por quê? Eu trabalho com estética. Você ainda pode falar assim, nossa, mas para estética, poxa, só tá com peso. Beleza, se eu posso não trabalhar com o público da saúde, mas não é nenhuma questão de princípio, de vou preservar a saúde, não é nem isso, não é pra falar que eu sou bonzinho, não. Depois o cara não consegue treinar mais, quase, né? É por isso e por outro ponto, eu preciso dar o estímulo de volume, eu calculo cada série válida de cada agrupamento muscular quando eu monto um treino, para poder equacionar meu volume de treino. Então eu tenho um treino calculado, quantas séries válidas de peitoral maior, quantas são
quantas séries válidas de peito total, quantas são de peitoral maior, quantas são ênfase inferior, quantas são de clavicular, por exemplo. Eu tenho tudo isso equacionado no treino de todo mundo. Então, eu não pego alunos infinitos. Eu não tenho como fazer isso, meu treino é muito individualizado. E eu calculo esse volume. Você pode usar microciclos diferentes, cada um pode usar uma coisa, pode ser semana, 10 dias, 15 dias. Eu uso semanal, tá? Então eu calculo esse volume por grupamento, por ênfase semanal, mas eu também calculo o volume total de treino diário. Porque vamos supor que eu fiz um treino de upper completo. Eu posso ter feito só 2 séries de peito e o resto ter sido outros exercícios. Mas eu não estou preocupado só com a fadiga muscular. Sim. Eu estou preocupado com a fadiga sistêmica. Então, se eu destruo o cara naquele dia, ele tem febre à noite, a recuperação dele foi porrada. Entende meu ponto? Perfeito. E aí eu volto na resposta do que você me perguntou lá atrás. O hormonizado vai conseguir ter mais volume? Cara, a maior parte dos hormonizados que eu vejo hoje, principalmente acima dos seus 30, 32 a 35 anos, jogam um volume alto demais porque dão capacidade de recuperar o hormônio. E eles não entendem ainda que os sintomas disso são os que nós estamos conversando. Primeiro, fadiga muscular excessiva, não recupera nunca, mas o cara consegue continuar treinando por cima com dor. Segundo, treinar até ter febre, tipo, acha que isso é bom, mas isso é sinal de que seu sistema nervoso está sobrecarregado, isso é sinal de que sua recuperação é horrível. Aí cai o hormônio. O caso do Bitelo também, né, parece que foram fazer, o Paulo Múcio fazer o exame dele, e ele tinha um hormônio testosterona alta, e dado um excesso de treino e tal, o hormônio dele estava 200, a testosterona. Ela despenca. Ela despenca. Então, pô, o Bitelo. E aí agora vai ter que entrar numa reposição hormonal, alguma coisa assim, enfim, é o que disseram, né? Mas eu acredito nisso, que esse excesso, tudo que é em excesso, você tem o limite que é bom, mas tem também aquele que já, você fala, cara, já não tem, porque é a curva de Gauss, né? Você aprende muito isso. Bom, ruim, vai piorando, né? Você lembra, alguns anos atrás, quando falava muito da curva de supercompensação? Sim. A gente falava-se muito disso. Você tem que treinar o grupo muscular a cada 48 horas, a cada 72 horas. Só que a galera tá pegando o início do estudo lá atrás e replicando até hoje. Já evoluiu muito pra gente saber que não é só pegar o volume de treino e saber quando você vai treinar de novo. Hoje a gente já sabe que fadiga sistêmica influencia nisso. Então aquela curva, ela muda de acordo com todas essas outras coisas que se influenciam aqui. E essa curva, ela vai ficar assim, ó. Não é uma curva. Ela vai fazer isso aqui, ó. O nosso objetivo é igual uma ação. É fazer com a bolsa de valores. É fazer com que isso aqui se torne isso aqui, ó. E aí, como que eu analiso isso daqui? Eu neutralizo o volume entre 6 a 12 e mexo... eu neutralizo a intensidade entre 6 a 12 repetições. Aí eu vou ficar ali de 75% a 90% de um RM e utilizo o volume base para cada agrupamento muscular de maneira diferente. Você chega a medir cortisol? Como que você mede esse nível de estresse? Essa parte ainda é a parte mais subjetiva que fica. Fica meio no sentimento. Porque o cortisol eu posso medir agora e semana que vem tá diferente. Então, essa parte ainda é muito feeling. A parte nutricional e fisiológica não tem como... Vamos falar da nutrição e da fisiologia. Tira o treino. Ainda é muito no feeling e exames. Alguns a gente consegue resolver alguns problemas específicos. Você citou a testosterona. Um atleta natural, em fase final, fica tão seco que a testosterona despenca e o cara tá com um físico incrível. E tá forte. Sim. Entendeu? Então, eu não preciso de reposição. Eu só preciso que ele volte a comer. Mas, se o cara não é atleta, tá em bulk e tá com uma testo baixa, aí o exame é uma coisa objetiva pra gente repor. Essa parte em si, eu ainda vou muito por sintomas. Então, eu tento usar o meu trabalho clínico, nessa parte. Né? Uma análise eu tento usar uma ideia de médico mesmo. Sim. O médico, você chegou lá, você tem uma doença. Quais são os sintomas que ele está analisando para encontrar essa doença? Ele não sabe qual que é, né? Você tem X sintomas. Ele vai lá e põe, a doença pode ser essa. Acredito que seja essa. Vamos fazer os exames? Fechamos o diagnóstico, é essa doença. Vamos tratar? A doença, para mim, é a fadiga sistêmica. Quais sintomas eu tenho?
beleza, vi todos esses sintomas. Onde eu vou bater? Sistema nervoso central? É recuperação muscular? É sono? Algum estresse emocional, né? E nos hormonizados, por exemplo, o excesso de estresse do dia a dia se acumula com o excesso de estresse dos hormônios. Eu tenho um atleta e um aluno, que o problema muscular de dor que eles têm não é nada que pode ser resolvido com liberação ou com alguma coisa ali. Não é trava, não é dor. É o excesso de fadiga do sistema nervoso central. O sistema nervoso central deles está tão sobrecarregado pela vida, pela cobrança, pelos hormônios, que eles simplesmente não destravam hora nenhuma. E eles vivem com dor. E fora que alguns hormônios são mais pesados para a questão psicológica, né? Tem alguns hormônios, a testosterona deixa a pessoa já mais nervosa, né? Mais ativa, mas tem uns piores, né? Trembolona, né? Famosa. E questão de treino, você tem essa questão do treino ABC, do descanso? Então, como que você tem alguma regra disso? Aí eu diferencio um pouco a pergunta que você me fez, dos hormonizados para os naturais, tá? Quando... Eu nem te dei a resposta, né? O hormonizado, quando vem treinar comigo, normalmente ele recruta uma intensidade tão alta que eles não estão acostumados. Aí eles não dão conta de bater aquelas séries que eles estavam fazendo antes. Entendi. Então o que acontece? O cara tem mais força, ele tem mais recuperação, mas ele também tem mais força. Sim. Aí na hora que eu meto a intensidade real nele, aí a recuperação ela cai porque ele não estava habituado a fazer isso. Aquela intensidade. Então no começo, a tendência é que a recuperação desse pessoal todo seja muito próxima dos naturais quando passam a treinar comigo, a menos que ele já seja habituado a treinar assim. Ou que ele treine comigo por muito tempo. Aí sim entra o que você falou, ele vem se recuperando melhor. Porque aí eu consigo ir botando mais volume. Mas ele tem que estar habituado à intensidade, tá? Ou então se for um open, que pode tomar mais bomba, mais peptídeo, e aí vai só acumulando, aí beleza. Tranquilo. Aí o cara também consegue ter uma recuperação melhor. Mas não é meu público. Agora, divisão de treino, eu não gosto de um músculo por dia. Por quê? Eu não conheço ninguém nunca treinou comigo. Se aparecer um, eu vou dar parabéns para essa pessoa, mas eu nunca consegui treinar uma pessoa que aguentasse 8 séries válidas da forma como eu passo o treino. Vou falar de 8 a 10 repetições de intensidade. Aguentasse 10 séries válidas do mesmo grupamento muscular. Entendi, então aí você divide. Aliás, eu vou corrigir ainda, aguentasse 8 séries válidas do mesmo grupamento muscular. Se a gente for falar de perna, vamos falar de 6 séries de quadríceps. Eu já tive vários hormonizados que treinam com volume de 40 séries lá, com intensidade horrível, sabe? Cheio de 40, cheio de variações no treino. E assim, não consegue fazer 6. Deita, a perna trava, vomita, é um limite. Então eu trabalho com uma margem de até 8 séries válidas por grupamento muscular. Mas eu consigo... Semanal ou no dia? Semanal. No dia, eu nunca passo de 6. 6 já é para pessoa que eu sei que tem boa recuperação, tá? Ou se for um músculo que consegue dar um volume maior, tipo assim, glúteo. E em quantos exercícios essas 6 séries? Bicho, eu prefiro... É porque aí depende muito. Ou eu vou colocar para uma pessoa... Em média, eu vou falar do geralzão. 3. 2 séries válidas. 2 séries válidas em cada um. Mas eu gosto de trabalhar ali de 8 a 12 séries por dia, pro total. Se a pessoa suportar um volume maior, eu aumento, eu não me engesso, tá? Eu tenho alunos que fazem 12 a 15 séries semanais de glúteo, por exemplo, que toleram um volume maior. O ombro tolera um volume maior, mas o peito não tolera. O bíceps e o tríceps não toleram. E eu calculo também o volume de treino do residual. O cara vai fazer uma puxada, não é só o que está remando. A flexão de cotovelo que está fazendo vem bíceps junto. Exato. Por melhor que seja a técnica. Se a técnica é muito boa e ele usa muito as costas, ele diminui o percentual de bíceps, se ela é muito ruim, ele aumenta, beleza. Mas eu boto meia série ali como margem e calculo isso para os residuais. Vou fazer supino, eu tenho meia série de tríceps, meia série de deltoide anterior. E você faz o tríceps no dia do... Geralmente eu uso algumas divisões. Ou eu vou usar push pull 5 vezes a semana, push pull legs com upper lower, upper lower todos os dias,
posso fazer uma divisão muito específica em casos específicos, assim, de pessoas que demandam aquilo, onde eu vou fazer um treino de membros inferiores com quadríceps e quadríceps e glúteo máximo, por exemplo. No outro dia eu vou trabalhar um pouco mais de especificidade do glúteo mínimo, por mais que acaba trabalhando o glúteo máximo, acaba pegando. Mas uma pessoa que tolera, que no dia seguinte já joga um glúteo mínimo com posterior, por exemplo, aí já é uma divisão um pouquinho diferente, e jogo um upper no dia seguinte. Eu tenho algumas meninas que necessitam desse volume de treino pro glúteo, atletas menor, né? E aí eu vario também a média é de 4 a 5 treinamentos por semana. 6 são raros, 3 são só os que não tem tempo. Mas é 4 ou 5 vezes mesmo. Meu treino é muito mais horizontalizado do que verticalizado. Eu não gosto muito de, igual eu falei, um músculo por dia. Eu gosto de subdividir esse músculo o máximo que eu puder para dar estímulos constantes com o tempo de recuperação. Conseguir uma intensidade maior. Eu sou um cara também, eu faço essa separação por músculo, mas chega lá na 10ª série, na 12ª série, né? Você faz lá 3 séries de 4 exercícios por aí. Chega no terceiro exercício, a intensidade acabou, né? Pô, não tem essa força. E meu tipo de muscular é de intensidade, mas não de resistência. Então, chega lá na... Bicho, vou fazer na primeira série, legal. Chega na terceira série, já não tem a mesma intensidade, né? Essa é a justificativa do porquê que eu uso esse modelo. Deixa eu te explicar isso um pouquinho até melhor. Chegou na academia, você vai treinar? Eu faço também análise postural, mobilidade e alongamento, tá? Mas vamos falar só do treino. O cara chegou, a primeira série do primeiro exercício, o warm-up, é aquecimento. Eu não estou preocupado em aquecer o músculo, eu estou preocupado em aquecer a articulação. A articulação, perfeito. Então é 12 a 15 repetições. Eu sou velho, 45 anos, eu machuquei meu ombro nessa história de querer, agora eu me aqueço devagar. Só que eu aqueço no exercício. É no exercício. Já pensando naquelas 3, nas 3 pilares. Todo mundo fala que não funciona, pra mim funciona fazer os manguitos, o rotador lá. Cara, eu não uso manguito como aquecimento. Pra quem precisa fortalecer rotador externo, eu uso como exercício. Tá bom. E pra quem precisa fortalecer rotador interno, eu uso como exercício. Mas eu não passo aleatório, porque pode gerar uma descompensação. Pra mim, pelo menos, resolveu esse aquecimento. Pra mim, eu uso como aquecimento, carga zero, só pra aquecer a parte... Seu ombro dói onde? Onde que é a dor? Eu tenho o supraespinhal, teoricamente, meu era e aí tinha inflamado ele inteiro, tava zoado. E aí eu troquei de personal, peguei um outro, comecei a pôr mais atenção na técnica, de não passar, né, do ponto do cotovelo do ombro, e aquecer o ombro. Cara, porque a minha físio me diz, fala, aquece, Renato. Ó, falam que não funciona, mas na prática, testa. Se funcionar, exato. A prática funcionou. E agora é isso, manter uma técnica perfeita. E hoje não dói mais. Não. E eu fui em 3 médicos, 3 médicos falaram, opera. Não. Falei, 3 médicos diferentes falaram, opera. E a minha física falou assim, Renato, você vai ter que fazer físico de qualquer jeito. Não faz agora. Achei que eu ia ter um problema pra eu resolver aqui agora, mas já resolveu. Uma causa comum, tá? Eu tenho inclusive um aluno que estava com esse problema recente. E o motivo era que ele não estava me mandando vídeo. Na consultoria eu peço para mandar vídeo sempre que puder para eu fazer a correção pelo WhatsApp. Ele não estava mandando. E aí, uma das coisas que ele fazia muito quando ele começou a mandar era fazer a compensação com o trapézio em quase tudo. Então, remava aqui, puxava aqui, escápula, sempre a escápula, posiciona a escápula, atravessa, baixa e faz. Esse meu personal, a técnica resolveu. O supraespinhal, o que ele faz? Ou ele pode estar sendo pressionado pelo trapézio, que geraria uma inflamação dele, mas ele também é um levantador escapular. Sim. O cara vai fazer uma elevação lateral aqui, ó. Se ele puxa esse movimento e joga, vai tudo no supraespinhal e no trapézio. E eu tinha uma limitação aqui, ó. Uma má desenvolvimento de ombro não vou falar, mas fazia isso aqui, ó. Era uma máquina horrível, porque ela fazia a rotação pra fora aqui. Cara, essa que me ferrou. A minha máquina, e é isso, eu vou atrás das máquinas, assim, minhas máquinas todas têm alguma proteção em termos de ombro, porque eu falo, cara, se eu tenho uma máquina que eu não consigo fazer, eu não quero comprar. Eu mando, troca, muda e tal. Aí já um pouquinho mais pra frente e tal, aqui, ó. Esse movimento pra mim é legal. Aqui pra trás, tem assim, você vai ter umas máquinas de ombro, você vai aqui, ó. Teve um desenvolvimento da Stark,
que exato. Ele tem uma pegada que faz assim e assim. Ele faz esse movimento. Ele não é reto, ele é aqui, ó. Exato. Bicho, que máquina gostosa, velho. Que máquina boa. Essa eu faço. Agora tem uns, cara, que pra trás, rotacionou aqui, ó. Aí ferrou, cara. Não tem jeito. Essa máquina eu apaixonei nela. E aí eu analiso essa questão do volume de treino individualmente. Por quê? Se eu preciso que o cara faça séries válidas, ó, vamos voltar no armar, porque eu complemento esse raciocínio. Chegou, aquecer a articulação tem que ser menos de 40% de um RM, porque a gente já tem estudo demonstrando que a hipertrofia real, ela começa a partir daí. Então, menos de 40% pode hipertrofiar? Pode, mas não é significativo e eu trabalho numa margem com peso que fica muito longe da falha, fazendo 12 a 15 repetições. Uma série, tá? Aqueci o ombro. Vamos supor que eu cheguei para treinar, eu vou fazer push. Vou fazer peito, ombro e tríceps. Cheguei, vou lá fazer o supino, 12 a 15 repetições com um pouquinho peso, só para aquecer a articulação. Já aqueci o ombro e aqueci o cotovelo. Muita gente gosta de chegar na academia e fazer um monoarticular primeiro. Isso é comum entre os treinadores. Mas eles pensam muito na ativação do músculo. Eu penso mais no aquecimento articular. Perfeito. Então eu gosto de jogar pro multiarticular primeiro. Se o cara vai fazer perna, ao invés de botar na extensora, eu boto no agachamento. Porque o agachamento eu vou aquecer. Multiarticular. Eu já aqueço tornozelo, joelho e quadril. Na extensora eu vou aquecer só joelho, senão eu tenho que aquecer de novo. Então o aquecimento é só antes do primeiro exercício. As feeder sets, que são preparatórias, eu deixo livre para o meu aluno escolher entre 1 a 3 séries que ele vai fazer. Porque isso vai do feeling dele durante o dia. Se o cara tá todo travado, não vai ser na segunda série que ele vai performar. Talvez ele precise subir a carga. Vou fazer 5 repetições, minha margem está de 8 a 10. Vamos supor que eu fiz o aquecimento com 40 quilos. Vou subir para 60. Fiz 5 repetições. Subo para 80. Fiz 3 repetições. Aí eu vou lá e subo para 100 ou peço já a carga da série válida. Aí eu vou fazer meu 8 a 10 mesmo. Então eu fiz 2 feeder sets só. Eu deixo no feeling. O cara tá mais corrido naquele dia. Ele precisa fazer a feeder set. Mas ele pode fazer só uma se ele já tiver anotado lá qual que é a carga da série válida dele. E aí, qual que é o pulo do gato aqui? Se o cara já treina comigo há 1, 2 meses, ele já tem isso anotado. Ele já descobriu, ele já sabe as máquinas que ele vai, ele já sabe o peso de cada coisa. Aí ele tá fazendo as 2 séries válidas, uma work e uma top, vamos supor. Com 100 quilos e 105 quilos. A primeira, submáxima, a segunda indo até a falha. A primeira, ele fica deixando de 1 a 3 repetições de reserva. A segunda, ele vai até a falha. Existem 2 possibilidades para ser uma série válida. Olha se você concorda comigo. Eu posso fazer de 8 a 10, fazer 8 repetições, sendo que eu falharia com 10, estou em submáximo. Ou eu posso fazer 10 repetições, sendo que eu faria 12, estou em submáximo. Certo? Então, se o cara fez 8 repetições, deixou 2 para trás, fez a work ali, com 100 quilos, eu não preciso que ele suba peso. Ele pode manter o peso de 100 quilos e fazer a top 7 até a falha, falhando na 10ª. Agora, se o cara fez a work set com 100 quilos e foi até 10 repetições, faria 12, eu preciso que ele suba mais ou menos 5% do peso, de 5 a 10%, mas normalmente é 5%, para ele falhar entre 8 a 10. Aí ele vai falhar com menos repetições que o outro, mas teve a progressão de carga. De peso, no caso. Sim. E aí entra um ponto relevante para mim. Progressão de carga constante é um dos sinais de performance. Por quê? A gente pode melhorar a hipertrofia subindo o volume. Tem estudo demonstrando que o volume, a hipertrofia é dose dependente de volume. Só que eu não posso me fixar nisso. Eu tenho que lembrar da recuperação sistêmica, certo? Então, se eu jogo muito volume e o cara não se recupera, ficou horrível. Então, onde que eu vejo se o treino está tendo progresso? Com progressão de carga, que não precisa ser semanal, mas tem que ser pelo menos a cada 2 semanas. Ou ele progride repetições, ou ele progride peso. Por isso eu vario um pouco minha intensidade aqui e fico analisando o volume. Se esse cara parou de progredir ou começou a regredir, eu já sei que o volume daquele grupamento muscular diário ou semanal está muito alto. Então você me contou um caso. Você começa e não consegue manter a performance no final do treino.
aquele grupamento muscular naquele dia está com volume muito alto, eu precisaria abaixar aquilo ali até achar a sua recuperação. Eu não estou conseguindo ter progresso no longo prazo, então eu tenho que mexer no volume semanal. Entendeu? Que tudo são sinais de sintomas daquilo que a gente mexe. Bom, tivemos uma aula aqui com a Angel, a gente ficaria aqui muito tempo, vai ficar muito longo. Eu acho que a gente tem que fazer a parte 2 para a gente continuar essa discussão. Eu sou fã, eu gosto, aprendo muito, não sou apenas um fã mesmo, eu gosto de ouvir, gosto de aprender, e é a nossa vida, etc. E até para poder também entender as máquinas, o que é importante, o que ajuda, o que não ajuda. Então, Angel, muito obrigado pelo papo aí, espero que vocês tenham curtido também, que aprendam muito. Seguem aí rangel.diniz no Instagram. E é isso. Muito obrigado, Angel. Muito obrigado. Valeu.